Abertura, fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro, repórter Justiça. Há milhares de anos, 5 tribos africanas Pantera entraram Negra, em guerra do Walt quando Disney um Company meteorito contendo vibranium caiu na Terra. Meteorito cai. Depois de ingerir uma erva com restos do metal, um guerreiro ganhou habilidades sobre-humanas. Você provavelmente já ouviu falar sobre o enredo de Pantera Negra. A história se passa em Wakanda, um reino onde o povo desenvolve uma tecnologia avançada para se isolar do mundo, que, por vez, enxerga os wakandanos como integrantes de uma nação terceiro-mundista. Pantera Negra e tripulação descem de nave. O filme é a grande expressão da atualidade do que vem a ser o afrofuturismo. Pode uma comunidade cuja história foi deliberadamente apagada pensar num futuro possível? Se sim, qual seria o caráter desse futuro? Estes dois questionamentos inspiraram um movimento que surgiu há quase 3 décadas com elementos da ficção científica e da fantasia para criar narrativas de protagonismo negro. Em Guaratinguetá, no interior de São Paulo, Ale Santos colocou o movimento afrofuturista em destaque. Com o romance Rastros de Resistência, foi finalista do Prêmio Jabuti, um dos mais importantes do país. Um livro que onde você vai encontrar em cada palavra, em cada frase, em cada nome de lugar, de personagem específico, o universo mitológico, assim, baseado em várias mitologias, baseado em várias tradições religiosas africanas, tradições culturais, lendas que vêm permear todo aquele continente e também que acabaram construindo assim, o imaginário afro-brasileiro. Num ambiente predominantemente composto por brancos, o rapaz que desde pequeno sentiu o coração pulsar pela escrita viu que os negros podiam ser bem representados. O mercado editorial ele tinha assim, algumas crenças de que isso é literatura de nicho, isso é literatura só para pessoas negras específicas, e quando você começa a ver que os livros de escritores negros têm tanto sucesso quanto qualquer outro escritor, você começa a romper esse mito racialista que existe no mercado editorial, você começa a normalizar e a humanizar a experiência como escritor. Eles celebram a identidade e a história. O afrofuturismo, além de enaltecer a nossa estética, além de nos apresentarmos como sujeitos belos e belas que somos, ele também tem uma missão política muito importante, que é valorizar, ressaltar, trazer à tona todo o protagonismo das pessoas pretas do mundo. Um protagonismo que vem da ancestralidade. O maior símbolo disso está na construção das pirâmides do Egito. Foram os povos pretos os primeiros também a dominar o Vale do Nilo. E não para aí não. Noções de astronomia, de agricultura baseada no calendário lunar, tudo isso é invenção negra. Além de ser berço da ciência e da tecnologia, o continente africano foi berço das filosofias e da medicina. Não existe futuro, não existe debate sobre afrofuturismo, não existe debate sobre pessoas pretas desligados da ancestralidade, porque a ancestralidade é a nossa base, são as nossas raízes. Então, pensar o afrofuturismo é pensar também a nossa ancestralidade. Engana-se quem pensa que o afrofuturismo bebe da mesma fonte do futurismo europeu. As duas propostas, inclusive, são bem diferentes. O europeu não vai morrer por ser branco. O europeu não tem crise de identidade por ser branco. O europeu não sofre perseguições por ser branco. Ele não sofre o processo de genocídio por ser branco. Mas nós negros sofremos todas essas coisas. Nós, pessoas negras, sabemos que cada dia mais o futuro é um caminho totalmente incerto, dada a nossa condição de povo que foi subalternizado por conta de todo esse processo que a supremacia racial branca nos fez passar e nos faz passar até os dias atuais. Genocídio, encarceramento em massa, subdesenvolvimento, desvalorização das nossas matrizes tecnológicas, das nossas inovações, das nossas pesquisas, o epistemicídio, que é o apagamento dos nossos intelectuais negras e negros. Racismo, substantivo masculino. Preconceito e discriminação direcionados a alguém tendo em conta sua origem étnico-racial. O termo geralmente se refere à ideologia de que existe uma raça melhor que outra.
O racismo ele pode ser conceituado como um sistema de poder fundado na raça, ou, como diria o filósofo estadunidense Charles Mills, é fundado em um contrato racial. Portanto, é um sistema político não nomeado que estrutura uma sociedade racialmente hierarquizada, uma espécie de Estado racial legitimado por um sistema jurídico racial. Então, esse sistema de poder ele impede a concretização dos princípios democráticos, reservando privilégios a pessoas brancas em detrimento de grupos raciais historicamente subalternizados, como no caso brasileiro, negros e indígenas. Portanto, o racismo ele resulta em um atraso democrático, não só para as pessoas negras, mas para toda a sociedade brasileira. No Brasil, a Lei 7.716 de 1989 foi a primeira a definir crimes resultantes de preconceitos de raça ou de cor. Mais tarde, em 1997, esta outra medida instituiu uma pena de reclusão de 1 a 3 anos, mais multa a quem praticar, induzir ou incitar a discriminação. Essa seletividade racial vai além. Também se impõe quando negros têm restrição de acesso à saúde, à educação, ao saneamento básico, ao poder político, quando estão privados de liberdade. Nós evoluímos, mas ainda temos um longo caminho pela frente. Eu tenho dito que provavelmente não testemunharei, não teria possibilidade de testemunhar uma sociedade democrática no Brasil, uma sociedade em que pessoas negras, brancas, indígenas tenham acesso a direitos com igualdade de oportunidades. Mas o que faz toda essa caminhada ter sentido é justamente o caminhar. Né? É saber que se está buscando essa concretização democrática, é saber que nós, pessoas negras, podemos, junto com pessoas antirracistas, buscar efetivamente esse Estado que não seja mais pautado num contrato racial, um Estado que não tenha uma hierarquização das pessoas de acordo com a raça e cor da pele, no qual todas as pessoas possam viver e exercer a sua liberdade sem medo. É isso que faz sentido nesse caminhar, embora nós saibamos que é ainda uma chegada, né, um ponto de chegada muito distante, quando nós pensamos na desigualdade racial no Brasil, nos índices de violência e no acesso das pessoas negras e também indígenas a direitos fundamentais e a espaços de poder. Aqui no Brasil, 20 de novembro é conhecido como o Dia da Consciência Negra. Um projeto em tramitação na Câmara dos Deputados pretende transformar a data em feriado nacional. O texto também obriga o poder público e a iniciativa privada a promover campanhas contra o racismo e a violência racial e a criar observatórios de segurança para monitoramento e combate a esses tipos de crime. Nana combate o racismo nas corporações. O empreendedor ganês, que sempre acreditou em tecnologia como instrumento para mudar o mundo, defende a diversidade no ambiente de negócios. Se o mundo corporativo abraça real, não é abraça de boca, né? Só fala e faz poucas, mas abraça de uma forma profunda esta abordagem de diversidade, criar oportunidades para as pessoas minorizadas. A gente entende que isso vai fazer a diferença enorme na economia de inovação, que vai trazer frutos muito bons no PIB do país e no PIB média das pessoas também. Hoje ele e a equipe fazem um trabalho no Vale do Dendê, na Bahia. A ideia é treinar 2.000 jovens e acelerar 500 empresas com investimentos. E a gente tem um propósito de estar treinando... Roberto Silva, diretor executivo da Quintes. Através de uma academia Novos Mundos. Então, a gente realmente quer proporcionar a essas pessoas uma capacitação para que ela possa conseguir, através do ensino da tecnologia, buscar os novos mundos para ela e para a família. Então, essa pessoa entra, passa por uma capacitação, depois a gente mesmo coloca essa pessoa trabalhando. Assim que ela inicia na academia, ela já é funcionário da Quintes e ela começa a parte de treinamento e parte já prestando serviço. A diversidade realmente é um diferencial que a gente busca dentro da empresa, de estar oferecendo vagas para diversidades também. Não vamos falar especificamente, mas a gente realmente, se você hoje tiver uma vaga e tiver 2 pessoas de igual currículo, igual capacidade, a opção da empresa vai ser por alguém da diversidade.
Eles querem ser ouvidos, garantir a comunicação como direito humano de uma parte da população invisibilizada. É o grande objetivo do Instituto Mídia Étnica. Nós percebemos Luciane que Neves, diretora executiva do Instituto não Mídia estávamos Étnica. sendo representados na comunicação, então criamos o Instituto Mídia Étnica com esse intuito de dar voz e vez aos seus. Uma forma de pensar no futuro sem esquecer do passado. Dá só uma olhada nessa ocupação afrofuturista, um encontro de tecnologia com pessoas negras. Tudo coberto pela TV Correio Nagô. Essa tecnologia tão falada não é algo que é tão distante da gente, né? Então, essa questão de garantir a comunicação, você também está garantindo esse acesso à informação e esse acesso a tecnologias. Já que a busca é por igualdade, por que não estimular as mulheres negras no campo da tecnologia e da inovação? O Preta Lab, coordenado pela Silvana, faz exatamente isso. É muito ruim ser a única pessoa, né, dentro de uma empresa, Silvana dentro de um time. De programas da ser o único é horrível. Na verdade, é muito bom quando a gente olha para o lado e vê outra pessoa parecida com a gente também naquele espaço. Eu acho que a gente não deve nunca desistir. Né? Eu tenho me entendido muito mais hoje em dia como uma ativista dos sonhos, e quando eu falo isso é porque eu acho que a capacidade de sonhar ela é um motor para a gente transformar o que não está legal, né? Ou o que a gente acha que precisa ser melhorado. A gente continua falando sobre afrofuturismo já já. No próximo bloco, o repórter Leonardo Ferreira vai explicar os aspectos sociais e culturais do movimento. Não saia daí. Vinheta de transição no Centro Repórter Justiça. Vinheta de transição no Centro Repórter Justiça. Bem mais do que um movimento, o afrofuturismo é uma expressão artística. Comunidade em periferia. Em Salvador, o Ilê Aie, primeiro bloco afro do Brasil, mistura som, símbolos e cores. Se você imaginar um tecido do Ilê Aie como esse que está aqui atrás de mim, são tecidos do Ilê Aie que contam a história do tema que o Ilê Aie se propôs. Nesse daqui, o Ilê fala sobre Mandela. Aqui tem a imagem de Mandela como um símbolo de resistência do movimento do negro universal, do negro do mundo. Então ele aí traz esses símbolos para apresentar, através do carnaval, através do lúdico, para as pessoas que não conhecem essas histórias, para que elas possam conhecer e se empoderar. Uma homenagem aos próprios ancestrais, um debate constante para que negros e negras sejam protagonistas das próprias histórias. O que nós queremos é que nós ensinemos às nossas crianças, ensinemos aos nossos jovens que é preciso unir educação, cultura e esporte. Músico negro toca teclado e piano. Uma vida transformada pela música. Jonathan Fer nasceu no berço do samba, no Rio de Janeiro, mas foi no jazz que encontrou o melhor jeito de se expressar. Se eu penso que no futuro, as próximas gerações que vierem, Jonathan Fer, quero que eles tenham um mundo com menos racismo, com menos desigualdade, com uma equidade em todos os polos, no trabalho, na educação, nas oportunidades. Eu preciso construir isso agora. Hoje ele é referência para centenas de meninos e meninas que se sentem representados. Eu sempre digo que eu desejo que as pessoas façam mergulhos profundos para dentro delas mesmas, através da minha música. Eu faço uma música que é a música medicina, né? Que é a música para você mergulhar, para você se curar, para você pensar sobre o tempo, sobre a própria vida, pensar a nossa existência aqui. E a minha função como artista, como homem negro, é comunicar nesse lugar. E claro, dentro da perspectiva afrofuturista, pensar que pessoas pretas sejam impactadas também por esse lugar, assim, através da minha música, através do meu trabalho, através da minha arte. Cantora canta diante do espelho. Do jazz para o pop, a banda paranaense Tuyo faz melodias suaves, com letras que provocam reflexão. Por conta dessa liberdade aí que a gente está descobrindo, a gente se sente mais tranquilo na hora de entender qual que vai ser a nossa linha de raciocínio, qual que vai ser a nossa sentença com isso tudo, assim, tanto do que as pessoas ouvem de nós, cantando ou falando, quanto no que elas veem a gente fazendo, assim. Eu acredito muito no papel
da arte enquanto alicerce de qualquer tipo de movimento mais pragmático. O afrofuturismo é resistência, é permanência. Uma filosofia africana batizada de Sankofa conta a história de um pássaro que volta ao passado para buscar as pedras de antigamente e trazê-las para o presente, com o objetivo de plantar o amanhã. Que pedras são essas? Né? Justamente as pedras da experiência. Então, o afrofuturismo ele faz isso, né? As filosofias africanas, de maneira geral, elas fazem isso. A partir disso, ele vai trazer artisticamente para o hoje. Para quê? Para questionar esse hoje, para poder pensar no amanhã, né? Para justamente ter um afrofuturo. No afrofuturismo, muito se fala sobre diáspora africana, fenômeno caracterizado pela imigração forçada de milhões de homens e mulheres submetidos à escravidão. Você, enquanto pessoa negra, pode se entender como afro-brasileiro, afro-latino, marrom bombom moreno, não é um problema. Isso não retira o escopo de pertença política a essa diáspora africana. Então, de maneira objetiva, nós somos afro-brasileiros, né? Somos aquilombados no Brasil, mas politicamente nós pertencemos a esse escopo de diáspora africana. Mostramos no começo do programa que o afrofuturismo é um movimento antigo, mas que tem conquistado muitos adeptos nos últimos anos no Brasil. Gente que quer ter voz. Pensar isso para o futuro é trazer a ideia daquele meme que tem um policial e uma criança conversando, e o policial pergunta à criança: qual a sua expectativa de futuro? E ele responde para o policial: ser um jovem negro vivo. Ou seja, essa expectativa é muito imediatista, diz respeito à manutenção da vida. Então o futuro, para boa parte da população negra, está se dando de forma imediata. Eu quero manter-me vivo, eu quero me manter vivo, eu quero manter o meu próximo vivo, eu quero manter a minha família viva. Lu Ainzaila é uma das principais escritoras brasileiras da atualidade e compartilha saberes ancestrais africanos. No conto Crianças Vermelhas, retrata a história de meninos e meninas que recebem a notícia de um cometa vindo do espaço. Quando esse cometa passa pelo Brasil, passa pelas diásporas, onde estão os povos negros, algumas dessas crianças, todas negras, são afetadas. Porque, na verdade, elas carregam no seu sangue, na sua ancestralidade, os traços de crianças especiais que podem fazer a diferença. E quando crianças negras têm poder e podem fazer a diferença, o mundo se preocupa. É uma metáfora sobre o poder dado a outros negros. A pessoa futurista, ela faz uma escolha de perspectiva. Ela escolhe ter essa absorção, se tornar uma pessoa localizada dentro da sua história, e tudo que ela começa a fazer a partir daí tem essa perspectiva, seja na literatura, seja no audiovisual, seja nas artes e até pensando politicamente. Então ela vai assumir uma perspectiva afrocentrada que vai ser a raiz de tudo que ela faz e pensa. No próximo bloco, vamos mostrar a influência do afrofuturismo no cinema, na moda e no design de interiores. Voltamos já. Vinheta de transição no Centro Repórter Justiça. Vinheta de transição no Centro Repórter Justiça. I have seen gods fly. I've seen men build weapons. Quebrar paradigmas, mudar o olhar, surpreender, inovar. Talvez tudo isso explique o sucesso de bilheteria de Pantera Negra. Nave do Pantera Negra desce no ar. Meu filho, chegou sua hora. Pantera Negra, cachorro. Um filme como Pantera Negra, por exemplo, que faz com aquele universo de várias mulheres diferentes como protagonistas, de vários homens que discordam entre si, mas que fazem alianças, que têm jeitos de ser e que conseguem lá, né, vivem, constroem Wakanda, etc. Essa possibilidade da gente ser múltiplo, né, de eu gosto mais da Shuri, ou gosto mais do Pantera Negra, ou me identifiquei, inclusive, é um filme que muita gente se identifica com o vilão, porque até o vilão é bem construído, assim. Um divisor de águas na indústria cinematográfica, um filme afrofuturista que traz representatividade principalmente para as crianças.
Pantera Negra pulou. Mostra minhas origens africanas. Rihanna Teixeira, estudante. Você se sente representada no filme por quê? Sim, pelas mulheres, que mostram força, luta e independência. Não basta ter atrizes e atores negros nas telonas, também é preciso ser representado nos bastidores. Eu sempre digo, a gente quer algo além da representatividade. Rosário Assis, doutora em filosofia. A gente quer mais do que somente uma sinalização de que aquilo é possível. A gente quer tornar isso possível e quer que isso aconteça. E não quer que aconteça de qualquer forma. Clementino foi o único cineasta da América Latina a exibir um filme autoral em uma exposição na Suécia, um marco na carreira. Isso fora o orgulho de representar o povo negro. Ainda é um caminho longo, mas se não partirmos desse presente, não saberemos como será para as próximas gerações, para aqueles que estão começando a aprender audiovisual agora, ou que vão simplesmente pegar uma câmera e, com uma ideia na cabeça, como diria o Glauber, realizar suas obras. Blackout, direção Rossandra Leone. Em noite de festa, pessoas negras dançam. Casal se beija. Chegam homens de terra. Violação de direitos básicos. O curta Blackout conta a história da Luana, jovem interrogada por homens brancos que invadem uma festa na favela. Luana é uma jovem negra inteligente, esperta, e é bom falar que ela faz em comunidade, né, com os seus iguais, que nos tira dessa visão de falta de humanidade, subjetividade, inteligência, nos tira desses estereótipos, né? E nos coloca ali como protagonistas, como dono das nossas histórias. As cenas se passam em 2048. A narrativa mistura ficção científica e afrofuturismo. A minha intenção era trazer esse translado no tempo que nos colocasse para pensar mesmo, assim, no final do filme, as pessoas olhassem e falassem, opa, eu conheço essa história, opa, eu conheço esses lugares onde estão ocorrendo as cenas, e que trouxesse isso, que não é só uma ficção, né? Está falando da gente, está falando do agora, está falando do antes. Afrofuturismo no cinema e na moda. No coletivo Pop Afro, centenas de peças são expostas por estilistas negros. Eu, como uma africana em diáspora, acho que eu sou capaz de criar qualquer tipo de coisa que não esteja dentro desses estereótipos. Então, eu faço moda afrofuturista, sim. E além de criar, eu faço com que essas minhas ideias sejam plantadas para ser semeadas no futuro. Consumo consciente, minimalismo, slow fashion, conceitos presentes nesta marca de roupas e bijuterias inspiradas no afrofuturismo. A moda tem um papel de afirmação na vida dessas pessoas. Andréa Vilas Boas. Por ser uma forma de comportamento que não segue padrões eurocêntricos que são impostos às pessoas negras até hoje, eu acredito que o afrofuturismo veio para mudar, veio para trazer novas tecnologias, trazer um comportamento novo. Isso tem tudo a ver com a moda. Agora vamos mostrar a influência do movimento no design de interiores. Em Brasília, nas mãos do Pablo, tudo vira arte. Esteticamente, esse movimento ele traz ótimas referências no sentido em unirmos as referências da cultura afro e essa projeção do que seria o futuro. E o futuro chegou. Afrofuturismo versus racismo. Enquanto um empodera e dá voz, o outro afeta a dignidade e a autoestima. Você, às vezes, passa por tantas experiências, né? Onde você se sente inferiorizado, onde a sua perspectiva é sempre trazida como algo negativo, que você vai assimilando e internalizando todos os imaginários sociais negativos que a sociedade tem em relação à pessoa negra. A gente está tão acostumado a ver pessoas negras nesse lugar, por exemplo, do ladrão, enfim, outros lugares subalternos, como empregada doméstica, porteiro, enfim, né, sempre nesses lugares de limpeza, de serviços não legalizados,
que quando a gente lida com pessoas negras em situações, né, diferentes, a gente não consegue conceber que essa pessoa pode estar nesses lugares. Por exemplo, se você vê uma pessoa negra que é psicóloga, eu frequentemente passo por isso. As pessoas falam, nossa, você não tem cara de psicóloga. Em cargos de liderança, os negros são minoria. Nas universidades, antes da política de cotas, eles quase não eram vistos. Eu fui o primeiro professor negro na maior faculdade da Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas. Eu, fugindo da ditadura militar do Brasil para sobreviver, chego no Brasil, sou o primeiro na USP, não tem sentido. Os negros brasileiros, onde estão? Eu sou o único inteligente para estar lá? O antropólogo que nasceu no Congo é naturalizado brasileiro, já recebeu vários prêmios por uma vida dedicada aos direitos humanos e à população negra. O objetivo não é ser reconhecido, não é para receber título de doutor honoris causa ou de direitos humanos, como já recebi na Universidade de São Paulo, tantas homenagens, mas psicologicamente é você ser humano, perceber que aquele que você fez em termos de solidariedade, na luta para mudar a sociedade, fui reconhecido por outras pessoas. E, simbolicamente, esse reconhecimento se faz através dessas premiações, como título do doutor honoris causa, direitos humanos, que recebi na USP. São reconhecimento, prova do que você diz alguma coisa que pode ser considerado como uma contribuição na mudança da sociedade. O Repórter Justiça fica por aqui. Já segue o nosso perfil no Instagram, é o TV Justiça Oficial. No YouTube, o canal é o mesmo. Se quiser entrar em contato com a nossa produção, o e-mail é o reporterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima! Créditos finais. Produção Marcela Luiz e Thalita Oliveira. Reportagem Fernanda Mulharte e Leonardo Ferreira. Edição de texto Fernando Mulharte. Cabelo e maquiagem Eliane Mendes. Figurino Thalita Oliveira. Cinegrafia Geraldo Genovese, Jefferson Martins e Luiz Guerra. Assistência técnica José Wilde, Kleber Leite e Luiz Benício. Edição de pós-produção Diego Calhote. Videografismo Lucas Matias. Audiodescrição visual de Roteiro Caio Leão. Narração Palmeira Nascimento. Núcleo de programação Rosuasa. Núcleo técnico Fábio Mendes. Núcleo de produção de programas Flávio Soledade. Supervisão. Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social STF. Realização TV Justiça Social 2021.